E quero te pedir que você incline a tua cabeça. Senhor, mais uma vez nós vamos ouvir a tua palavra. E nós estamos sedentos para ouvir a tua voz, Pai. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Usa o teu filho uma vez mais com poder, com graça e com unção do céu, Pai. Fala os nossos corações, Senhor. Que nada venha nos distrair, que nada venha tirar a nossa atenção, Pai. Mas que possamos estar neste lugar de espírito, alma e corpo, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações através do teu Filho. Eu repreendo toda distração, eu repreendo toda ação do diabo, Pai. Mas que a palavra, Senhor, a semente que for lançada, Papai, deste altar para baixo ou aqui mesmo, Senhor, possa cair em solo fértil e possa produzir resultados para a glória do teu nome. Assim eu oro, assim eu peço ao Senhor, usa teu Filho, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, por mais essa rica oportunidade de falar do amor do Senhor, de falar da palavra de Deus. Agradecer toda a minha família que nos acompanha e hoje. Agradecer a sua pessoa, pastora. Deus continue abençoando esta casa e este lugar. Sem demora, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 23. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Ela tem o título A Parábola do Filho Pródigo. Todos conhecemos essa passagem, mas todas as vezes que nós ministramos ou lemos esta passagem, Deus nos revela algo novo para as nossas vidas. Eu vou estar lendo o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: também traga e mate o bezerro gordo, vamos começar a festejar. Já foi orado ao nome do Senhor. Esta parábola nós vamos bem saber que é uma parábola que vai nos revelar a passagem do filho pródigo. A passagem vai nos dizer que o filho pródigo é um filho que vive com o seu pai, que tem bens, que tem fazenda, que é rico. Mas aquele filho pródigo, ele decide tomar uma decisão. Ele olha para o pai e diz: pai, eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que me pertence de direito, porque eu vou embora. Ele não está satisfeito mais a viver ali naquela fazenda, ele não está satisfeito mais viver com o pai. A palavra do Senhor vai nos revelar que a
e ele se encontra sozinho, sem dinheiro, numa dificuldade. Aí ele lembra do quê? Da casa do pai. Ele lembra da fartura que vivia. Ele lembra dos tempos que era bom. Ele está com o pai. Ele lembra que o pai pagava a conta, que o pai fechava a fatura do mês. Ele lembra de tudo isso. Mas aí, para ele se alimentar, ele vai pedir emprego para poder se manter. A palavra do Senhor vai nos dizer que esse filho pródigo começa a tratar de porcos, e ele deseja comer a comida que os porcos estavam comendo. A palavra de Deus vai dizer para nós, irmãos, que aquele filho olha toda aquela situação, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, Deus deve ter visitado ele, e ele lembrou: mas a casa de meu pai, os empregados comem tão bem, e eu aqui perecendo de fome por causa de uma decisão errada. Quando nós estamos na casa do pai, o pai ele nos dá pão, ele nos dá roupa, ele nos dá tudo que nós precisamos, mas chega um sentimento de mim e de você, que nós queremos conhecer lá fora, nós queremos sair, queremos viver o que o pastor falou. Aqui dentro a porta ela é estreita, lá fora é uma porta larga, e nós podemos viver da maneira que queremos, mas lá fora a alegria é passageira. Lá fora, tudo que nós vivemos e achamos que somos felizes, acaba no outro dia. E acaba como? Acaba quando acaba o efeito do álcool, acaba quando acaba o efeito da droga, acaba quando acaba a noite com uma meretriz, e a sua felicidade acaba ali. Mas aqui dentro da casa do Pai, você tem a presença do Espírito Santo, e quando você vai na sua casa, a presença vai com você. Você é feliz lá, você é feliz no seu emprego, porque a presença não te abala. Quando nós vivemos a presença de Deus, a felicidade não fica só aqui, pastor. Nós conseguimos andar com a presença do Espírito Santo. Mas o filho pródigo só foi feliz enquanto ele tinha o dinheiro. Quando aquele dinheiro acabou a felicidade. Aí ele lembrou: vou voltar a ter com o meu pai. Só que esta noite eu quero te fazer uma pergunta: será que somos o filho que se arrependeu e voltou? Ou será que somos o filho que ficou e murmurou? Pastor, agora você vai entender. A palavra do Senhor vai nos dizer que todo dia aquele pai que deu a parte do filho, todo dia a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ia até a porteira da fazenda, pastor. Ele olhava e dizia: será que ele está vindo? Porque aquele pai conhecia o filho, aquele pai conhecia o trabalho duro, ele sabia que aquele dinheiro ia acabar, e ele sabia aonde o filho ia bater. Quando acaba o dinheiro, quando o filho tem um problema, a primeira coisa que ele vai fazer é bater na porta do pai. O filho, quando casa, vai embora, constrói uma família, o primeiro problema que ele tem é o pai. A moça, o primeiro problema que ela tem é a mãe. Então ele sabia que o filho é o pai. Então ele está esperando aquele filho. Chegou o momento dele ver que o que ele viveu era só momentos passageiros. E acabou o dinheiro, acabou os seus amigos, e a palavra do Senhor vai dizer que naquele país houve uma grande fome, e o filho volta para casa. A palavra do Senhor vai nos dizer que o pai de longe avista o menino, e ele sai correndo para abraçar aquele filho que está voltando. Mas o contexto vai nos dizer que aquele filho, quando ele olha para o pai, ele diz exatamente essa frase: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Deus que o Senhor serve, eu não sou digno de
e põe um anel no dedo dele. Por que tanta alegria? O pai olha e fala: aquele que estava morto reviveu e voltou para casa. Quando nós temos uma pessoa que congrega com nós, que agora com nós, que vive o que nós vivemos a presença do Senhor, quando ele vai para o mundo, ele tem uma morte espiritual. Ele está morto espiritual porque ele está vivendo as vontades da carne. Mas quando ele volta, a festa na casa do Senhor. Só que aquele filho encontra um problema. Quando ele chega à casa do pai, que eles vestem ele com uma roupa nova, com um sapato novo, e põe um anel no dedo, o pai fala assim: ó, traz o bezerro, mata, porque vamos começar uma festa. Aí ele vem do campo o filho que não foi embora, o filho que não torrou a herança do pai, mas criticou quem voltou. Às vezes eu e você vai criticar quem volta lá do mundo. Nós não sabemos o que ele passou, não sabemos a situação que ele enfrentou, mas nós temos que reconhecer, ele teve uma atitude. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que não desce e tende alcança a misericórdia do Senhor. Quem somos nós para julgar? Mas além de um irmão ficar feliz e abraçar, ele olha para o empregado e fala assim: o que está acontecendo ali? Mas você não está sabendo? Não. Seu irmão voltou. Por isso que meu pai está dando uma festa? É. Aí ele fala assim: mas eu não estou entendendo. Eu estou aqui há tanto tempo. Meu pai nunca matou um bezerro para mim, nunca deu uma festa. Ele foi reclamar com o pai. O pai, muito sábio, disse: meu filho, tu está aqui há tanto tempo, tudo isso aqui é seu. Você sabe o que é o meu problema, o teu problema? Nós estamos na casa do pai. Aqui tudo pertence a eu e você. As bênçãos somos para nós. É só nós pedir. O que ele vai fazer para mim e para você? Quem sabe o filho que ficou para nós do seu pai? Quer dar uma festa? Ô meu filho, fica à vontade. A casa é sua. Aleluia. Tudo que está aqui é seu, meu filho. Para de criticar quem se arrependeu, quem voltou, porque nós vamos festejar. Porque aquele que estava morto hoje reviveu, voltou para a casa do Pai, e nós vamos festejar, porque a graça do Senhor alcança quem se arrepende. E aí, melhor, irmão, ser uma pessoa que vai lá fora, se arrepende e volta, do que ficar aqui dentro e criticar quem voltou. Vamos adorar o Senhor, vamos comemorar essas pessoas que se arrependem, que tomam uma atitude de voltar para a casa do Senhor. Aquele menino deve ter sofrido muito por ter pegado dinheiro e gastado e ter achado que era uma felicidade. Eu tenho certeza que na casa do pai não faltava pão, mas ele tomou uma decisão. Às vezes, se eu e você tomou uma decisão, Deus não vai intervir, pastor, porque a decisão ela tem de vir de você. Se nem a palavra do Senhor fez você recuar, não é eu, não é o pastor, não é o seu pai, não é a sua mãe que vai fazer você mudar de ideia. Mas quando você chegar lá fora, quando você começar a sofrer as consequências do pecado, quando o pecado bater na tua porta, tu vai lembrar que na graça é bem melhor. Tu vai lembrar que na presença tu vai lembrar que a tua alegria não precisa de dinheiro, não precisa de sapato novo, precisa de você chegar a esse altar e adorar o nome dele. Eu tenho certeza que se nós reunir aqui, a maioria de nós não temos muito dinheiro em espécie no nosso, pastor. Mas se Deus entrar com o Espírito Santo e visitar nós vamos pular a noite inteira, nós vamos adorar a noite inteira, e eles vão dizer: o que aconteceu? Vocês estão embriagados? Não, é a presença de Deus. Eu ficava 4, 5 noites bebendo para se achar que era feliz. Quando acabava o carnaval, vinha os prejuízos. Vinha, pastor, gravidez precoce, o aumento de AIDS. Essa é a festa do carnaval, irmão. Mas quando nós fazemos uma festa na casa do Senhor, sabe o que acontece? Batismo do Espírito Santo, pessoas renovadas da presença, famílias são salvas. É isso que traz a festa de Deus na nossa vida.
e saímos daqui na presença dele.